Olá, meu quarto D, tudo bem com vocês? Sextou, não foi? Já chegou a sexta-feira, o último dia de aula da semana. Lembrando que para a semana vai ser a última semana de aula, né? Depois vai ser um recessozinho aí de 10 dias só de folga. Então vamos cuidar em colocar as atividades em dias para a gente não passar esses dias de folga trabalhando, né? Estudando, né? Que é para folgar mesmo, que é para ficar só de boa, tá? Então vamos lá. Vamos começar nossa aula de língua portuguesa na página 213, que é o finalzinho, né, daquele que a gente vem passando a semana, falando sobre o texto Jabuti e a Fruta, um texto muito legal, dividido em 4 partes, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova com esse texto, tá? Vamos fazer aqui a página 213. Vamos fazer só as questões número 1, que é a A, B, e a número 2, tá? Essa última aqui não vamos fazer, tá bom? Que é um trabalho mais sala de aula e tal. Vamos lá. Na unidade 6, ou seja, há alguns dias atrás, vocês estudaram partes do enredo do conto de suspense. Quem lembra aí do conto Caio, que a gente viu que foi um texto de suspense? Vamos agora localizar essas partes no conto O Jabuti e a Fruta. Lembra que no texto Caio a gente viu a situação inicial, a complicação, o conflito, o clímax, que lá no texto Caio foi onde ficou mais assustador, e o desfecho, né? Que era o caseiro que não queria vender a fazenda e estava inventando todos aqueles ossos caindo, né? Agora vamos encontrar essas partes também no texto do Jabuti e a Fruta, que não é um texto de suspense, mas tem todas essas partes para prender o leitor quando a gente está contando, lendo a história. Vejam só. Aí aqui nesse quadrinho, ó, eles já dizem aqui a situação inicial. Uma vez apareceu na floresta uma árvore que dava uma fruta que todos os bichos ficaram com vontade de comer. Essa foi a situação inicial, ou seja, o aparecimento de uma árvore, né? Aí agora vemos a complicação ou conflito, que é a pergunta da letrinha A. O início da complicação ou conflito. O que foi que começou a acontecer para começar aquele conflito, né? Porque todos sabiam que os animais tinham que ir lá na mulher para perguntar o nome da fruta, né? Só que o nome da fruta era muito complicado e a mulher usava por maldade, pois ela queria todas as frutas só para ela. Então ela falava o nome certo, depois embananava a cabeça de todo mundo falando o nome errado. E era um nome difícil de decorar, porque não é um nome corriqueiro que a gente escuta por aí, né? Então, eu acho que aí já eu já falei um pouco a resposta. É aí que começa o conflito, mas você resuma o que eu falei agora numa frase, tá? E vem o clímax. Ó, vocês têm que localizar no texto e copiem as frases que podem marcar. Você vai lá no texto e vai ver o início da complicação ou conflito, que foi essa parte aí que eu falei. E depois você vai escrever no texto o início do clímax. Qual foi a parte que começou o clímax, né? Que é quando veio o Jabuti, né? Que até fala assim, né? Deixa eu ver aqui, vamos procurar no texto, né? Começou a confusão e tananã, e espera um pouquinho, compadre, eu acho que eu me enganei, e tananana, e todo mundo se enganando, e a maldade da mulher, até que chegou a vez do Jabuti. A partir daí é que começou o clímax, né? Porque tava tudo dando errado. Aí quando pensei que não vem essa frase, até que chegou a vez do Jabuti. Ou seja, essa é o começo para o desfecho da história, tá? Aqui, ó. É o começo para depois do clímax, para o desfecho. E o desfecho era o nome certo. Que conseguiram o nome certo e veio a chuva de frutas para todo mundo, né? Então, já sabem o que é que vocês vão fazer, né? Vocês vão pegar a frase lá no texto e vai ver qual é o início da complicação. E depois a frase que inicia, que é o início do clímax, tá certo? Na segunda questão, ó,
Como você viu, é possível dividir o enredo desse conto em partes. Cada uma das partes pode ser identificada com um nome que resume a ideia principal contida nela. Relacione cada nome à parte correspondente. Aí aqui nós temos letra A, situação inicial. Letra B, complicação, conflito. Letra C, clímax. E letra D, desfecho. E embaixo nós temos os quadradinhos para a gente colocar a letrinha correspondente. Por exemplo, a esperteza do jabuti, a árvore nova, uma chuva de frutas, a maldade da mulher. Então, qual é a letra A? A situação inicial. Quando você lê o texto, a primeira coisa que aparece entre essas 4 frasezinhas é o quê, gente? Vou responder essa com vocês. Só esse primeiro, tá? A primeira coisa, para começar a história, né? A situação inicial é a árvore nova, né? Então, aqui vai ser letrinha A, tá? Situação inicial é a árvore nova. E agora, a complicação, o conflito é o quê? A esperteza do jabuti, uma chuva de frutas ou a maldade da mulher? Onde é que começa o conflito? E depois vem o clímax. É a esperteza do jabuti, uma chuva de frutas ou a maldade da mulher? E o desfecho, né? O final. O que é que acontece no final? A esperteza do jabuti, a chuva de frutas ou a maldade da mulher? O final a gente já sabe como é. Então, vamos supor que a letra A e a letra D você já tem certeza no que vão colocar, né? A letra A eu já respondi que é aqui. Então, a letra D, que a gente sabe o que é que acontece no final, você já pode responder e depois pensar um pouquinho para ver qual é a letra B e a letra C, tá certo? Concluímos nossa atividade de língua portuguesa de hoje. A de matemática é as mesmas situações de ontem, com continhas de subtração, na qual a gente muda só o minuendo ou subtraindo. Página dos 163. Ontem a gente fez a página 162, hoje vamos fazer a página 163. Só que ontem as continhas, elas alteravam só o minuendo. O subtraindo ficava igual. Aqui é o contrário. O minuendo vai continuar igual em todas as situações e vai mudar só o subtraindo. Aí aqui, que é a diferença, ou seja, ó, vejam o nome, as partes da continha, ó. Diferença é o resultado, tá? Aí aqui você vai colocar se ficou, se aumentou ou diminuiu. Aí aqui vocês vão botar o resultado, tá certo? Da continha. Aqui, aumentou ou diminuiu 4 unidades no resultado? Cadê? No subtraindo. Aumentou ou diminuiu 4 unidades, ó. Veja que aqui eu tenho uma continha. Aí veio pra cá, ó. Aumentou ou diminuiu? Claramente a gente viu que diminuiu. Aí colocou, diminuiu 4 unidades. Aqui já tem o resultado dele, 38. E quando diminuiu, não, gente, aumentou, ó. O professor trocou as bolas. Quem já se viu de 57 passar para 61 e diminuir? Aumentou! A gente viu claramente que aumentou. Tá, aí você vai colocar aqui. Aumentou 4 unidades. Depois que aumentou 4 unidades, qual é a diferença? Ou seja, o resultado, né? Aí aqui você vai botar o resultado e aqui também você vai repetir o resultado. Mesma coisa aqui, ó. Agora aqui sim, você vai colocar diminuiu, ó. Que de 57 diminuiu 4 unidades do subtraindo. E você vai colocar os resultados aqui. E vai continuar respondendo as continhas igual de ontem. Aqui não precisa fazer. É só essa e essa. Tá certo? Concluímos nossa aulinha de matemática. Agora vamos para nossa aulinha de educação física. Nas sextas-feiras temos aula de educação física e hoje também vamos ter aula de religião, tá? Vamos falar sobre o samba. Sim, samba, que é também um esporte, como eu já falei pra você, qualquer coisa que faz a gente movimentar o corpo, brincadeira, dança, esporte, é um ato de educação física, tá? Então, aqui nós temos um pequeno texto sobre o samba, que é uma dança originária da África, é uma dança africana, embora que o Brasil tomou conta, a gente pensa até que é brasileiro, inclusive as pessoas do mundo afora conhecem o samba como um hit brasileiro, mas é uma dança que veio da África, né?
que muitos africanos vieram para cá no começo, né? Pela escravidão e tal e tal. Aí eles trouxeram essa cultura e a gente agarrou a cultura e o povo pensou até que é nossa. Eita! Mas veio da África, tá? Então aqui nós temos o texto e a atividade de hoje vai fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar qual a diferença entre samba canção, samba de break e samba enredo. Vocês vão pesquisar no Google ou no livro, se vocês tiverem, o que é samba canção. Aí vocês vão anotar. O que é samba de break? Vou anotar qual é a diferença. E samba enredo. Tá certo? Vamos escrever hoje a aula de educação física vai ser uma pesquisa, tá bom? E a nossa aula de religião, vamos falar sobre empatia. Empatia é uma palavra muito utilizada hoje em dia, né? Que a gente diz, a gente precisa ter mais empatia ao próximo. Que fulano não tem empatia. O que é empatia, tá? Vamos lá, aqui temos 5 pontinhos do que é empatia. E empatia, gente, vamos ver o que é, que eu vou explicar como é que ela entra na religião. A habilidade de imaginar-se no lugar da outra pessoa, ou seja, empatia é você sempre se colocar no lugar do outro, ou seja, a gente não pode julgar ninguém pela aparência, pelas atitudes, a gente tem que pensar e ver, peraí, e se fosse eu no lugar dessa pessoa? Será que eu não faria o mesmo que essa pessoa no meio do desespero, no meio da raiva, no meio da alegria, né? É o primeiro ponto, ou seja, a gente não pode julgar ninguém, porque empatia a gente tem que se colocar no lugar do outro e ver se realmente a gente faria ou não aquilo que essa pessoa fez que os outros estão julgando, né? Segundo, compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem, ou seja, do outro. É a gente compreender o sentimento das outras pessoas, o desejo, as ideias, né? É literalmente sempre se colocar no lugar do outro em todos os sentidos. Qualquer empatia também é qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma cultura, ou seja, é um ato de envolvimento emocional, ou seja, um ato de ajudar outra pessoa. É a capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação. Como assim? Quando a gente vê uma pessoa, vamos supor que a gente está vendo um morador de rua, né? O morador de rua não falou nada pra gente, mas a gente tá olhando o olhar dele, o que é que a gente tá conseguindo ver? Se ele tá com um olhar de tristeza, com um olhar de fome, com um olhar de desespero, é a gente ter esse sentimento assim de identificar algo não verbal, ou seja, algo que não foi falado, entendeu? É mais ou menos assim. Mas não é só no olhar, a gente também pode ver numa atitude, né? Num abraço. Quinto, sentimento que objetos externos provocam em uma pessoa, ou seja, a empatia é tudo aquilo que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né, antes de julgar. E a religião, a gente sabe que não acontece sempre nas religiões, sempre tem uma rixazinha até dentro, né, entre as beatas, entre as irmãs, mas a religião, ela tem que pregar o amor ao próximo, tanto que é o segundo mandamento da lei de Deus, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que hoje em dia o segundo mandamento pode resumir como ter empatia, né? Amar ao próximo como a si mesmo, tá? Olhar as pessoas com bondade, parar de julgamentos e de ter tanta maldade no coração, né? Agora vamos responder as perguntinhas aqui, ó. O que você entendeu do texto? Lendo isso aqui, você vai fazer um resumozinho do que você entendeu, tá? E o segundo, você já colocou no lugar do outro em alguma situação? Ou seja, você já encontrou alguma situação até dentro de casa, com a discussão você vê, por exemplo, sua irmã tá muito nervosa, que ela tirou nota baixa em alguma prova, ou ela teve algum conflito no trabalho, ou então até com seus pais. Será que você, antes de julgar, minha irmã é muito chata, antes de dizer que ela é chata, vamos parar para pensar,
irmã ou irmão, né? Prima ou primo. Antes de chamar a pessoa de chato, vamos dizer, peraí, o que foi que aconteceu no dia de fulana ou de fulano para essa pessoa tá tão explosiva, tá tão chata como você falou, né? Então, eu quero que você conte se já se colocou no lugar de outra pessoa e, por ter se colocado no lugar dessa pessoa, preferiu não chamar de chata, entendeu? Isso é só um exemplo do que eu tô falando, mas pode ter sido em outras ocasiões, tá certo? Concluindo aqui, concluímos nossa atividade de hoje, concluímos mais uma semana de estudos, graças a Deus. Espero que tenham entendido, mas se não entendeu, podem me chamar no WhatsApp, tá certo? Um beijão e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau!